Então, continuando a análise do Código Civil, agora passamos a analisar o artigo 21. Primeiramente, iremos realizar a leitura do artigo e, em seguida, analisar os seus aspectos gerais e seus tópicos. Então, vamos à leitura. Artigo 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Então, o artigo 21 trata basicamente do direito à proteção da vida privada da pessoa natural. Toda pessoa natural ela tem a sua intimidade, a sua vida privada, ou seja, aspectos que ela não quer mostrar para a sociedade, sua vida particular, né? Em se tratando especificamente de pessoa natural, então o artigo 21 ele é específico para a pessoa natural. Na pessoa jurídica não se aplica a ideia de vida privada, justamente por ser um aspecto aí propriamente humano. Então a vida privada ela é inviolável, ou seja, você não pode violar, o terceiro não pode basicamente violar esse direito à vida privada, né? Esse direito a manter-se só, onde a pessoa não vai ter interferência de outra pessoa em relação à sua própria vida. E o juiz, a expressão juiz aqui pode ser tanto o poder judiciário, né, quanto o próprio juiz de primeira instância, ou mesmo os desembargadores, ou mesmo outros juízes. Então, é um termo amplo utilizado no artigo 21. Não se trata apenas do juiz da primeira instância, né? O juiz, representado aqui como o poder judiciário. O poder judiciário, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a essa norma. Então, a pessoa que está tendo aí seu direito à sua vida privada violado, ela pode recorrer ao judiciário. E o judiciário poderá impedir que essa violação ocorra, né, caso ela esteja prestes a acontecer, ou mesmo cessar o ato contrário a essa norma. Então, um exemplo que pode ser dado aí é basicamente alguém que tira fotos escondido de você, né? E você está na sua intimidade, por exemplo, tomando banho, ou tendo alguma relação sexual, alguma coisa do tipo, e algum jornalista tira uma foto disso e expõe isso em algum jornal, ou mesmo alguma pessoa que expõe isso nas redes sociais. Então você tem o direito de ingressar em juízo para que aquela postagem ou aquela publicação seja retirada da internet ou do veículo da imprensa que foi vinculado, né? Ou, no caso, que impeça, né, que isso ocorra. Caso haja uma possibilidade aí de impedir, você pode ingressar antes de que ocorra essa violação à vida privada no Poder Judiciário. Então, basicamente, a lei ela não assegura apenas aspectos da inviolabilidade do domicílio do indivíduo, ou mesmo o sigilo de correspondência ou o segredo profissional. Ela é ampla nesse aspecto, né, de mostrar que a vida privada do indivíduo, da pessoa natural, tem que ser preservada, né, e tudo. Existe um aspecto interessante também na ADI 4815, que trata, por decisão do Supremo Tribunal Federal, que a biografia não autorizada poderá ser publicada. Ou seja, existe uma tutela jurídica da imagem e da vida privada, porém a publicação da biografia não autorizada é permitida pelo STF na ADIM 4815, né? Ou seja, uma pessoa ela pode escrever sobre a vida de alguém, né? E inclusive em questões de vida privada, se for uma pessoa pública e notoriamente conhecida, aqueles fatos e tudo mais, e desde que não haja algo que exponha ou lesione a imagem daquela pessoa, será possível publicar aquela biografia sem autorização. O exemplo clássico aí foi o Roberto Carlos, né, que teve uma biografia não autorizada publicada e ele ingressou em juízo para que aquela publicação fosse retirada, mas acabou que o Supremo decidiu que é permitido a publicação, tendo em vista aí o direito de expressão, a liberdade e tudo mais de imprensa em relação à publicação de biografias. É interessante analisar o enunciado 404 do Conselho Nacional de Justiça, né? O enunciado 404 diz o seguinte:
A tutela da privacidade da pessoa humana compreende os controles espacial, contextual e temporal dos próprios dados, sendo necessário ser expresso o consentimento para tratamento de informações que versam especialmente o estado de saúde, a condição sexual, orientação racial, origem racial ou étnica, as convicções religiosas, filosóficas e políticas. Então, sua vida privada não se estende apenas à sua própria imagem, mas também às informações que você não quer que sejam divulgadas. Por exemplo, seu estado de saúde, né? Talvez você queira que isso permaneça no âmbito privado, então será esse o direito à privacidade. Então, o controle espacial, contextual e temporal dos próprios dados propriamente. Existe ainda o enunciado 405 da Jornada de Direito Civil, que trata também sobre esse artigo 21. Ele diz o seguinte: as informações genéticas são parte da vida privada e não podem ser utilizadas para fins diversos daqueles que motivaram seu armazenamento, registro ou uso, salvo com a autorização do titular. Então, caso você proceda em realizar um exame de DNA para fins aí, de conferir a paternidade, ou mesmo alguém que acabou fazendo o registro dos seus dados genéticos, né? Por exemplo, a Polícia Federal realiza esse tipo de atividade em relação à prevenção de crimes e tudo mais. Diz o enunciado 405 que essas informações genéticas elas também pertencem à vida privada, né? Você não pode publicar isso sem que a pessoa autorize ou mesmo que seja violado, né? Basicamente, ou seja, o armazenamento, o registro, o uso, né? Salvo se o titular, salvo se o dono daquela informação genética autorizar essa publicação. Então, a vida privada envolve vários aspectos do indivíduo, né? Justamente para que ele possa viver em sociedade de uma forma tranquila, de uma forma que todos os seus aspectos sociais sejam garantidos e não lesionados aí. Então, esse é o artigo 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a essa norma.